Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma aula sobre o assunto Amalek, o inimigo número um do povo judeu. A declaração de Amalek como inimigo eterno, o número um do povo judeu, foi dramática. Depois de uma batalha totalmente travada por esse inimigo contra o povo no deserto, Moshe Rabbeinu pronunciou as seguintes palavras, como consta na Torá Shemot 17:14, e escreve isso na memória do livro: pois apagarei a memória de Amalek debaixo dos céus. Supostamente, tudo o que aconteceu naquele dia no deserto foi uma tentativa vã de lutar contra o povo de Israel. A curta batalha durou apenas um dia, da manhã à noite. A sua inscrição não está gravada na memória histórica dos povos, como daquela época, como uma campanha particularmente importante. O povo de Israel, como um povo, também não foi severamente prejudicado por isso, mas foi precisamente essa guerra inútil que se tornou uma tentativa que incitou as outras, que não deve ser esquecida para sempre. Precisamente esse inimigo, que falhou em sua trama, foi denunciado como o inimigo número um. Qual foi então a motivação de Amalek nessa guerra? 2 psukim da Torá contêm entre eles o segredo do grande ódio daquele povo pelo povo de Israel. Em poucas palavras, a história da verdade sobre a guerra de Amalek está encerrada aí. Uma história especial e extraordinária que não tem igual na história da Guerra dos Povos. O ataque a Israel foi realizado no caminho, como consta de Devarim 25:17, enquanto o único solo sob seus pés era o deserto quente e desolado. Faltavam todos os sinais visuais de guerra, pré-guerra contra o inimigo. Não foi precedido de qualquer provocação por parte do povo judeu. Eles não fizeram nada que pudesse enfurecer a Amalek. Também não houve conflitos de interesse entre os dois povos, convidando um conflito. Por nada, pois aconteceu com você no caminho. Amalek passou por uma distância enorme de sua residência para o deserto, desde que pudesse atormentar o povo de Israel. Amalek usou um método, bater e fugir, pagar o barach, e não apareceu com o inimigo no portão. O caráter do inimigo atende exatamente à definição de não ser temente a Deus. Ele não estava apegado a nenhum dos valores espirituais. Então, nem a religião e nem a fé foram seus motivos na guerra. A questão é ainda mais aguda. O que saltou da serenidade de seu país para cruzar o deserto? O que o fez virar a porta dos povos e formar uma coalizão de lutas contra o povo que acaba de conquistar a liberdade? Qual foi então a motivação de Amalek? Como afirmado, o pecado de Amalek está relacionado com a palavra no caminho. Como consta em Shmuel, Aleph, capítulo 15. Está escrito assim: lembra-te do que Amalek te fez no caminho, quando saíste do Egito. Lembrei e ordenei sobre o que fez o Amalek ao povo de Israel no caminho de sua subida para fora do Egito. Não é algo que deve ser minuciosamente verificado? A caminho do Monte Sinai. Quando o povo de Israel estava a caminho, após a divisão do Mar Vermelho, a caminho do Monte Sinai, foi durante esse mesmo período que Amalek apareceu. Seu objetivo era destruir as testemunhas que testemunharam a realidade de Deus, causar a abolição da fé e impedi-las de atingir o nível de testemunho no Monte Sinai. Ele veio após a divisão do Mar Vermelho, a caminho do Monte Sinai. Ao fazer isso, ele tentou criar uma desconexão entre essas duas vértebras, em cuja conexão o mundo chegaria ao seu ponto perfeito. Era a própria presença do povo de Israel no mundo que incomodava Amalek. Amalek sentiu o perigo da nova presença e ela o perturbou. Era a possibilidade que tribos de escravos começaram uma vida de liberdade inevitavelmente carregava as primeiras sementes de uma revolução com a qual Amalek, por natureza, não podia suportar. A redenção do povo de Israel, a verdade da igualdade de todos os seres humanos perante a Deus, o direito que foi repentinamente revelado, o direito de todo ser humano, de todo o povo, de ser livre, não teve descanso. Eles minaram todas as suas convenções e conceitos sociais. Eles colocaram todos os regimes escravistas em perigo real. Amalek
decidiu lutar contra esse novo fenômeno. Ele sabia, com plena clareza, que se vivesse com o povo de Israel, sua moral se espalhasse, seu próprio mundo seria destruído. Seus sentidos o instruíram que não havia lugar para os dois povos na terra. Portanto, ele foi para a guerra, para abafar a nova realidade enquanto estava em hostilidade. Representando a materialidade, o poder violento do mundo, ele não tolerava a própria realidade de um povo espiritual no universo e realizou o primeiro ataque no mundo contra o espírito, a justiça e a moralidade. No Shabat, antes de Purim, é lida na sinagoga Parashat Zachor, Dvarim, capítulo 27, Psukim 17 a 19. E assim está escrito lá: lembra-te do que Amaleque te fez no caminho, quando saíste do Egito, no caminho, e seguiu por trás de ti. E você estava cansado, esforçado, sem temor a Deus. E quando Deus te deixar dos seus inimigos, na terra que Deus lhe concede, apague a lembrança de Amaleque de debaixo dos céus, não esqueça. Essa mitzvah requer contemplação. Todas as mitzvot da Torá são seladas com o selo da graça e da misericórdia. A Escritura testifica, Mishlei, capítulo 3, versículo 17. Os caminhos da Torá são agradáveis e todas as suas trilhas são paz. Eis que diante de nós está um mandamento que se destaca em sua crueldade. Amaleque assediou Israel na saída do Egito. O povo de Israel estava dando seus primeiros passos como nação e Amaleque já estava tentando atacá-lo. Amaleque não foi o único. As memórias do mundo estão repletas de livros de história odiados por Israel. Aparentemente, Amaleque também não era o pior de todos. Em comparação com as matanças, perseguições e massacres que sofremos de outras nações, aparentemente Amaleque apenas declarou guerra contra o povo de Israel. Além disso, a Torá testifica que Amaleque não teve sucesso em uma guerra cara a cara. Ele apenas seguiu as costas do povo. Seu sucesso não foi impressionante. E não só isso, o povo de Israel, liderado por Yoshua bin Nun, conseguiu derrotar Amaleque, como é dito em Shmot, capítulo 17, versículo 13. E Yoshua enfraqueceu a Amaleque e a seu povo à espada. Nesse caso, visto que a recompensa de Amaleque voltou à sua cabeça, por que sua raiva e seu ódio é preservado para sempre? A resposta explicada na profecia de Bilam, Bamidbar, capítulo 24, versículo 20. O primeiro das nações é Amaleque, e o fim está perdido. Reshit goim Amaleque, ve'achareto adei oved. O grande pecado de Amaleque foi por ter sido o pioneiro ao atacar o povo de Israel. Se ao menos houvesse um pecado na palma da mão de Amaleque, ele poderia ser perdoado. Deus também pode perdoar por um pecado muito sério, como derramamento de sangue. A prova disso é que Caim, apesar de seu pecado grave, se arrependeu e foi perdoado, pelo menos parte de seu pecado. Rashi dá uma parábola sobre o feito de Amaleque. Uma parábola sobre um banho fervente, no qual nenhuma criatura pode entrar nela. Veio esse covarde e pulou nela, mesmo se queimando, resfriou na frente de outras pessoas. O mundo pós-Amaleque não era o mesmo mundo que viveu no período anterior a esse evento. Até o movimento malicioso de Amaleque, os gentios reconheceram que o povo de Israel é o povo amado de Deus, e tudo o que os toca parece tocar os olhos do Rei dos Reis. Amaleque tentou provar que a guerra contra o povo de Israel é algo a seu alcance. Embora tenha sido revelado que o final da guerra é um fracasso e o assédio ao povo de Israel não vale a pena, é possível fazer guerra contra o povo de Israel. Amaleque saiu da mesma batalha machucado, mas o calor do banho esfriou. O povo amalequita criou uma abertura para os amalequitas de outras gerações futuras. Embora Amaleque tenha sido punido e derrotado, suas metas permaneceram. Toda a humanidade sofre com eles. Como suas ações continuam a dar frutos, não podemos ignorar suas ações. A guerra de desgaste contra ele deve continuar. Nós nos esforçamos para trazer de volta ao mundo seu antigo caráter. Qualquer traço devido em sua memória pode adicionar mal ao mundo. Portanto, devemos rastear suas raízes e queimá-las.
O mau caminho que está na criação não é um método de vida. O mal foi criado no mundo, como diz o Ramchal, para servir de obstáculo ao homem, a fim de tirar o melhor dele, superando o obstáculo. Quando o homem se esforça para superá-lo, seus poderes surgem. O mal é um meio pelo qual o autoaperfeiçoamento pode ser alcançado por escolha. Amalek pegou o mal e transformou no estilo de vida. O mal, como um método, não tem lugar. E quem quer que o defenda não tem direito de existir. O mundo ficou surpreso e apavorado quando eu ouvi falar do heroísmo de Deus na saída do Egito e na divisão do Mar Vermelho. Embora os reis entendessem que Deus puniu os egípcios por escravizar o povo de Israel, eles viram também o que aconteceu no Egito no Mar Vermelho como um evento geral relacionado a todas as nações do mundo. Eles entenderam que o heroísmo e os milagres ocorridos eram um sinal de que Deus de Israel é onipotente. No Cântico do Mar Vermelho é descrito que as nações recuaram muito. A força e o temor tomaram conta deles. E eles não ousaram lutar contra os filhos de Israel. Cada nação tem suas próprias características. Essas qualidades orientam a maneira como se relacionam com o que está acontecendo no mundo. Numa época em que os filhos de Israel eram escravos, o Egito era a nação que reconhecia a existência de um Criador. No entanto, os egípcios estavam errados e acreditaram que após a criação de Deus, a criação do mundo, Deus não interferiu, por assim dizer, no mundo que fez e criou. Um dos objetivos das 10 pragas era refutar essa visão entre os egípcios. Paralelamente, as 10 pragas fortaleceram a fé dos judeus. O propósito da saída do Egito não era apenas de tirar os filhos de Israel do Egito, mas também tirar o Egito de dentro dos filhos de Israel. Os egípcios descobriram que sem a vontade divina, de Deus, a natureza não existe. A divisão do Mar Vermelho ilustrou o governo de Deus sobre a natureza. Houveram nações sobre os quais os efeitos miraculosos da abertura do Mar Vermelho foi tão grande que começaram a se considerar sob o governo de Deus. Amalek veio e esfriou essa influência. O povo dessa nação declarou em todo o mundo, pelo fato de terem saído para lutar contra o povo de Israel, que, Deus nos guarde, que não há reino dos céus no mundo. Apenas uma nação se atreveu a saltar para o tirador fervente. Apenas eles zombaram do que estava acontecendo e não ficaram horrorizados com os golpes sofridos pelos egípcios. Essa nação é chamada de Amalek. O povo amalequita negou a existência de Deus. Na opinião deles, Deus nos livre, não existe poder supremo no mundo. E tudo acontece por acaso. O povo amalequita explicou que a divisão do Mar Vermelho foi apenas um desastre natural. Essa opinião é a raiz do mal do mundo. Essas qualidades de Amalek são o completo oposto das qualidades exigidas de um povo que se esforça para receber a Torá. Somente o humilde é capaz de cancelar sua vontade perante o seu Criador. O orgulho é incapaz de aceitar a autoridade do outro, ou mesmo do Criador. Além disso, o herege na existência divina também nega a possibilidade da existência de uma exigência celestial do homem, para transcender suas luxúrias, desejos, ver uma vida espiritual. Portanto, a pré-condição para receber a Torá, tanto no deserto do Sinai e nos dias de Mordecai e Esther, que neles houve também a outorga da Torá, era se afastar para exterminar todas as más qualidades de Amalek. Portanto, antes da entrega da Torá no Monte Sinai e antes de receber a Torá novamente nos dias de Mordecai e Esther, Deus girava em torno das guerras de Amalek. Há outro aspecto nesse caso. Reconhecemos também a grande verdade que ninguém levanta o dedo de baixo a menos que seja proclamado de cima. E se for assim, não há dúvida de que Amalek não teria sido capaz de influenciar o povo de Israel se não tivesse sido permitido no céu, se não houvesse falhas espirituais no comportamento do povo de Israel. Amalek não teria sido capaz de prejudicá-los. Então, vale a pena entender o que era esse defeito, porque esse defeito deu chance, deu álibi para que Amalek pudesse perseguir o povo de Israel. A própria Torá sugeriu as razões espirituais que convidaram a vinda do opressor.
A Torá usa o pasuk, Shemot 17:7. Por causa das brigas dos filhos de Israel e pelos testes feitos por eles a Deus, dizendo que há Deus entre nós ou não há. A dica é clara. As dívidas na fé divina que haviam nos extremos do povo provocavam a provocação do inimigo. Deus age de acordo com o princípio de medida por medida, midá keneged midá. Como os sinais da dúvida foram descobertos em Israel, Amalek, o símbolo da heresia, imediatamente veio e provocou. Em vista do fato de que o povo de Israel estava decaindo na área, Deus fez com que aquele sim, que é o símbolo da heresia, o Amalek, fosse atrás deles. Em hebraico, a numerologia da palavra Amalek é 240, que é a mesma numerologia da palavra Safek, dúvida. Ou seja, quando o povo teve dúvidas nos princípios da fé, veio o povo da heresia, que põe toda a fé de Deus em dúvida e fez guerra contra eles. Os sábios coroam Amalek com o título de Letz, palhaço. O grau da palhaçada é anular e ridicularizar todo o valor espiritual. Essa nação declarou no mundo inteiro que quando saiu para lutar contra o povo de Israel, que não havia reinado divino no mundo. E nada mais do que aconteceu são acontecimentos casuais. Infelizmente, ainda hoje, os herdeiros espirituais de Amalek não morreram. Eles defendem teorias de que a criação do mundo foi o resultado de um acidente ocasional que ocorreu no cosmos. O homem é também fruto de uma combinação acidental de átomos. Esse método afirma que a criatura chamada homem não tem livre escolha. É controlada por instintos e instintos, sobre os quais não tem influência. Em base a essas teorias, cresceu a infame teoria racial. A teoria do acaso indiretamente é a base do mal que existe no nosso mundo. No momento da redenção completa, Neugolá Shlema, a heresia cessará, conforme consta no profeta Yeshayahu. A terra se encherá de conhecimento a Deus, do mesmo modo que as águas cobrem o mar. Umalá et haaretz de'at Hashem, kamaim layam mechassim. O nome Purim foi fixado pelo sorteio feito por Amã para saber o mês do extermínio do povo, conforme consta na Megilá, Esther 3:7. E os fez o sorteio perante Amã. É também dito na Megilá, Esther 9:26. Portanto, esses dias são chamados de Purim pelo puro sorteio. Surge uma pergunta: de que forma Purim expressa a essência desse dia? Supostamente, sorteio feito por Amã, que se transformou nessa grande festa de Purim, era apenas um detalhe lateral e apenas mínimo que dizia respeito à determinação da data da execução do decreto sobre o judeu. Vale a pena entender por que o nome do dia foi determinado justamente pelo nome desse indivíduo. Parece que o sorteio imposto por Amã é o título dessa festa. Não é um detalhe ocasional durante a Megillah, mas uma questão essencial. O objetivo do feriado de Purim é lembrar e ensinar às gerações futuras o milagre da salvação e principalmente seu conteúdo interior. O conteúdo interior de Purim é a referência do homem à sorte, ao acaso e ao destino. O olhar da heresia reconhece a sorte como um fator supremo que não está sob o controle do homem, e sem que esteja visto como uma revelação da vontade divina. Ele conduz sua vida de acordo com seus desejos pessoais. Para fazer isso, ele tenta usar sorte ou, alternativamente, superá-la. Quando a sorte está do seu lado, muito que bem. E quando a sorte incomoda, ela é considerada como um inimigo a ser vencido. Haman, que tornou a decisão de executar o sorteio, não o fez por ser um crente. Sua intenção era que o caso fosse decisivo, sem que tivesse meio de voltar atrás. Amalek viu todas essas cadências de evento, desde a saída do Egito, como apenas uma coincidência, caso a caso. Amã se comportou como ele, que vê em todos os eventos apenas uma coincidência. O nome do dia é Purim, ou seja, sorteios. É dito em plural, pois o destino tem dois lados. Por um lado, sorteio feito por Amã para produzir sua vontade, e por outro lado, o sorteio que se tornou-se Purim. As tentativas de Amã de executar seu decreto falharam. Precisamente, esse desejo de pura heresia
se tornou um meio de supervisão privada e de providência divina sobre nós. Precisamente, tudo que Amã via como propósito e acaso tornou-se nosso Purim, para nosso benefício. O mês que estava deixando a calamidade tornou-se o mês de salvação. Os mesmos atos planejados por Amã foram marcos importantes do milagre de Purim. O conselho de Amã, que a rainha fosse assassinada por desobedecer à ordem do rei, para que a filha de Amã fosse pega como rainha, tornou-se o prelúdio da solução do futuro problema do extermínio decretado por Amã, pois Esther era a nova rainha e com isso o povo judeu foi salvo. Até mesmo a preparação da árvore alta que Amã pretendia para enforcar Mordecai tornou-se uma cascável para ele. E ele mesmo foi levado ao topo da forca. A guerra dos opressores de Israel, em todas as gerações, contra o povo de Israel, não é uma guerra de interesses. Embora interesses sejam a causa dessas guerras, elas não são a causa da raiz. Não é a riqueza dos judeus que incomoda as nações do mundo, nem a pobreza, nem o nível de educação, nem o padrão de vida, nem o desejo dos judeus de estarem isolados, nem de se assimilarem. O que incomoda os gentios é a própria existência dos judeus no mundo. A realidade da vida dos judeus é um lembrete que existe uma realidade divina no mundo. É a mesma reivindicação espiritual que causou e causa segredo, o ódio do mundo pelas nações, pelo povo de Israel. Apesar do ódio que existe no mundo, o mais diferente e severo de todos é Amaleque. O que muitas nações têm feito ocultamente, Amaleque fez publicamente. O resto das nações envolveu em seu ódio em um invólucro supostamente justo, por várias razões, enquanto Amaleque não achou apropriado as explicações para suas ações. O ódio de Amaleque por Deus e seu povo era o objetivo da guerra. Sob a bandeira do ódio, ele veio lutar contra o povo de Israel. A forma da guerra de Israel contra Amaleque também é diferente das outras guerras. Essa guerra não foi decidida na espada e nem no campo de batalha. Está escrito na Torá Shemot, capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que quando Moshe levantou a mão e não venceu o povo judeu, e quando abaixou a mão, venceu Amaleque. Ou seja, Moshe levantava a mão, o povo vencia. Moshe abaixava a mão, o povo perdia. As mãos de Moshe Rabbeinu, que se estenderam para cima e são seguidas pelo coração do povo de Israel, voltando para cima, olhando para Deus. A vitória no campo de batalha foi resultado das mãos de Moshe, que causou em sua tefilá. Essa guerra, sua essência não se baseava em vitórias e conquistas, mas sim em princípios de superioridade. Amaleque foi a razão pela qual todos os povos do mundo se aproximaram naquela época, após a saída do Egito, e deixaram de se aproximar à presença divina. Ele foi o fermento da massa, que resfriou o banho fervente, e com ele as impressões quentes, que fizeram a saída do Egito e as 10 pragas sobre todos os povos do mundo. A guerra com ele foi travada em um nível espiritual. A vitória final sobre Amaleque e seu método será decidida apenas no final dos dias, como consta no profeta Ishaial. A terra será preenchida com o conhecimento de Deus, como a água para a cobertura do mar. Muito obrigado por Sameach a todos.